Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você já se perguntou o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quando lemos o livro de Atos, no capítulo 2, nos deparamos com um grupo de discípulos que se reuniam no cenáculo. Eles estavam aguardando a promessa do Pai a respeito do qual Jesus havia falado: vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Enquanto os discípulos aguardavam, de repente veio sobre eles um vento impetuoso, a casa se encheu de fumaça e todos foram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muitos, quando leem essa passagem, focam no falar em línguas. Alguns cristãos chegam até a pensar que somente quem tem o dom de línguas realmente é cheio ou batizado com o Espírito Santo. Eu não quero aqui julgar quem pensa dessa forma. Eu mesmo oro em línguas e creio que assim sou grandemente edificado. Mas é muito importante observarmos que as línguas não foi a única evidência de que aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, nos fala que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Perceba que nesse texto podemos encontrar pelo menos 4 características de uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a perseverança no ensino da palavra de Deus, e eles perseveravam no ensinamento. De nada adianta demonstrarmos uma espiritualidade exterior se não estivermos dispostos a observar e praticar as Escrituras. Eu me lembro de um dia que eu estava evangelizando com um grupo de irmãos na rua e de repente uma senhora nos falou que ela não gostava muito de crente porque achava que todo cristão era falso. E eu perguntei o porquê ela tinha aquele pensamento. E ela me contou: o meu esposo tem 2 filhas que são de uma igreja assim super rígida, só usa roupão, falam em línguas que é uma beleza, mas elas não aceitam o pai na casa delas, porque falam que não podem aceitar conviver com pessoas do mundo. Elas não falam com o pai desde que se converteram, elas não querem ter muito contato com o pai. Infelizmente, isso é um grande exemplo de uma pessoa que demonstra uma espiritualidade exterior, mas não vive realmente os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia nos fala em Efésios 6 que os filhos devem honrar os seus pais, pois isso é o primeiro mandamento com promessa. Amém? De nada adianta ter roupa de crente ou falar em línguas, mas não amar, perdoar, não dar um bom testemunho, principalmente para a própria família. Enfim, não ser um praticante da palavra de Deus. Em segundo lugar, pessoas cheias do Espírito Santo vivem em comunhão e repartem um pão. Deus abomina contendas entre os irmãos. Mais espiritual do que o falar em línguas é controlar a língua. Melhor do que ser espiritual no exterior é ter um coração cheio de amor. Os irmãos da igreja primitiva tinham tudo em comum. Uma pessoa cheia do Espírito Santo procura amar o próximo, assim como Cristo nos amou. Em terceiro lugar, pessoas cheias do Espírito Santo perseveram na oração. Orar é mais do que falar com Deus, é cultivar relacionamento e profunda intimidade com Ele. Através da palavra, nós conhecemos a vontade de Deus, mas através da oração compreendemos. Há uma grande diferença entre conhecer e compreender. Não basta saber o que está escrito na Bíblia, precisamos ter revelação. Em quarto lugar, pessoas cheias do Espírito Santo têm temor a Deus. Atualmente, muitos que se dizem cristãos perderam o temor. Muitos querem Jesus como seu Salvador, mas não como Senhor. Querem as bênçãos, mas não buscam o abençoador. Querem a vida eterna, mas não querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Alguns dão a famosa desculpa: Deus é amor, como se isso nos desse a liberdade de viver de qualquer forma. Devemos lembrar que o nosso Deus também é justiça. Ele é santo e odeia o pecado. Mas eu gostaria de acrescentar um quinto ponto aqui nessa mensagem.
Pessoas cheias do Espírito Santo louvam a Deus e são agradáveis aos outros. Os irmãos da igreja primitiva louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Deus nos chamou para sermos santos, não para sermos antipáticos. Como vamos pregar um evangelho que transforma, sendo pessoas insuportáveis? A forma que nos relacionamos com as pessoas fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo disse que nada adianta falar em línguas, profetizar, conhecer toda a ciência, se não tiver amor. A igreja de Corinto era dotada de dons, contudo, Paulo disse que eles eram carnais. Os dons espirituais são de grande valor para o cristão, não devemos deixá-los morrer. Contudo, a verdadeira espiritualidade se mostra pelos frutos. Se você me acompanhou até aqui, por favor, coloque nos comentários uma sexta característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. E não esqueça de deixar o seu like. Eu estarei orando pela tua vida, mas antes preste atenção nesse recado. No momento em que estou gravando esse devocional, nós estamos no alvo de chegar em nossos primeiros 100 inscritos. Você pode nos ajudar nessa meta compartilhando com pelo menos 5 amigos. E caso ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva no canal. Vamos orar? Deus amado, nós clamamos para que o Senhor venha nos encher com a Tua presença. Nos ajuda para que possamos revelar o fruto do Teu Espírito. Nos ensina a andar em amor e ter um caráter que revela Cristo às pessoas. Reconhecemos que nada somos sem a Tua presença. Por isso clamamos pelo poder que vem do alto, para que assim possamos cumprir não a nossa vontade, mas a Tua. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e suplicamos para que retire de nós qualquer coisa, mas não retire de nós o Teu Espírito, pois sem a Tua presença não sabemos para onde ir. Esse é o meu clamor hoje, pela minha vida e por cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém.